Olá, graça e paz a todos. Mais uma vez estou aqui. Seja bem-vindo e espero que você saia, depois que você ouvir esse vídeo, você seja grandemente edificado, grandemente abençoado, ok? Ou abençoada aí para ambos. Que todos sejam edificados em nome de Jesus. Bom, o assunto que eu tenho para tratar hoje é um assunto que eu tenho falado há muito tempo, é um assunto bem difícil de lidar porque não é falado muito. E no entanto deveria ser falado, deveria ser o assunto mais falado na igreja, deveria ser este assunto. Graça e lei. Este deveria ser o assunto mais discorrido porque é neste meio onde está a maior dificuldade de todo cristão. Ou é lei ou é graça. Pode misturar? Será que na graça não tem lei? É sem lei? Se é lei ou não pode? Pode misturar um pouquinho? Então são várias questões que nós precisamos saber distinguir. E o porquê? Simplesmente porque não podemos viver misturando a lei e a graça. Ou viver de maneira morna. Misturar é mornidão. Por essa razão, lá em Apocalipse, nós vemos aquela expressão em que Deus diz que ou é frio ou é morno. Ou melhor dizendo, ou é quente ou é frio. Não aceita morno. Porque se você está quente, você está fervoroso, né? Você está em Cristo. E se você está frio, você pode estar na lei. Mas você pode buscar os recursos que a lei oferece e encontrar a graça e se tornar quente. Agora, quando você tem o conhecimento da lei e o conhecimento da graça, e ambos são misturados, realmente há uma tendência de frouxidão, mornidão. Quando eu falo de lei, não significa que a lei ela está excluída, e não significa que a graça também não há lei. Como eu já disse, a lei ela tem uma função. Ela tem a função de revelar o pecado do homem. E a lei também não foi para eu e você cumprir. Tinha um propósito pelo qual a lei foi colocada. A Bíblia fala aqui em Gálatas, onde eu quero discorrer a maior parte do assunto, é que a lei ela foi adicionada 430 anos depois que Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Primeiramente, nós vemos que graça recorre de promessa, é mediante a fé. A lei ela foi adicionada 430 anos depois. E o porquê que ela foi adicionada? Para revelar a transgressão daquele povo. Enquanto Deus estava tirando eles do Egito, eles também estavam em rebeldia, em rebelião, murmuravam, reclamavam quando estavam caminhando pelo deserto. E ninguém morreu. Mas no dia em que foi instituída a lei, que eles antes, eles se aproximaram do monte, ali do Monte Sinai, e ficaram ali esperando e disseram: Deus, Senhor, tudo quanto nos mandar fazer, nós faremos. Bom, a lei mal chegou, quando Moisés trouxe a lei, as tábuas da lei, e como resumo, houve uma morte, 3.000 almas morreram mediante a lei. Enquanto não havia lei, o povo também errava, o povo transgredia, mas estava sob a graça e misericórdia de Deus. Mas no dia em que a lei veio, que Moisés desceu com as tábuas da lei, morreu 3.000. E lá no evento de Pentecoste, foi o contrário. Quando Pedro prega, 3.000 almas se convertem. Graça. Ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre aqui filiação. É um tema que eu tenho trabalhado bastante, é um tema que eu sinto necessidade de estar falando, independentemente de quantos vão crer. Porque aqui é uma questão de crer. Ou você crê na lei e vive na maldição, ou você vive pela fé de que tudo está consumado em Cristo Jesus e tudo agora é uma obra do Espírito Santo, é Ele quem faz, é Ele que nos conduz a toda a verdade. Então vamos lá, eu gostaria de falar
sobre a história de Abraão, mas necessariamente que está lá em Gálatas, onde Paulo faz uma analogia em relação à lei e à graça. Vamos ler o texto para a gente poder entender um pouquinho mais? Vamos lá então. Eu gostaria de estar lendo aqui Gálatas capítulo 4, versículo 21 em diante. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe. Porque está escrito, continuando aqui: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os que têm marido. Os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Pois é, aqui está falando de 2 alianças. Como nós podemos observar, a palavra de Deus ela está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. A primeira aliança refere-se à lei e a segunda aliança refere-se à graça. Paulo, ele combateu enfaticamente não se deixar introduzir a lei no meio do povo. O que acontecia naquela época são coisas que acontecem hoje. Naquela época eram os judaizantes que tinham acabado se convertendo e que eles queriam trazer consigo as coisas que a lei exigia e colocar no meio do povo. Hoje não é diferente. Hoje tem muitos crentes que querem ser judeus, muitos crentes que querem ser de Israel e trazer coisas também para o meio do povo. Então, o grande problema é que quando querem trazer Israel, o povo trazer o judaísmo para dentro da igreja, é que tudo embanana, é que tudo dá errado. E o porquê que dá tudo errado? Exatamente porque ou é promessa ou não é. Se ou é por meio da fé, mediante uma promessa, ou ela não é. A lei não é promessa. A lei ela foi adicionada para revelar a transgressão daquele povo. A lei ela foi adicionada 430 anos depois em que Deus havia feito uma promessa para Abraão. Isso é sério. Sabe, Paulo também ele diz lá em Romanos que ele admirava a maneira que os judeus se portavam. Ele diz que os judeus eles eram zelosos, porém sem entendimento. É porque a lei não traz entendimento. Agora, a revelação é mediante a graça, porque mediante a graça que nós podemos entender e compreender o Velho Testamento. Você quer compreender o Velho Testamento? Não vai ler o Velho Testamento a fim de decifrar o Novo, porque você não vai conseguir. Agora, a partir do momento que você passa a estudar o Novo Testamento, você vai compreender as revelações que estavam ocultas no Velho Testamento. Você vai entender o princípio dos sacrifícios, das leis, das ofertas, das tábuas da lei, do tabernáculo. Então você precisa ter revelação do Novo Testamento. Isso que você precisa, para que você possa entender o Velho.
Ok? Então aqui Paulo faz uma analogia entre Abraão, Sara, né, e Agar. A Bíblia fala, Paulo fala que Agar gera filhos para a escravidão. Quem lembra do contexto vai lembrar que Sara mandou Abraão levar Agar para o deserto. E disse assim, leva ela para o deserto, porque de maneira nenhuma o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Olha que interessante. Está falando de filiação. E quando nós falamos de filiação, falamos de herança. Por isso que os da lei, eles não podem... ou você vive na lei, ou você vive na graça. Viver na lei é o mesmo que dizer, não tem herança. Não tem promessa. Não, e você pode estar colocando sua salvação aí em xeque. Porque você permanecer na lei é você duvidar daquilo que Deus fez. Você se permanecer na lei é ignorar o ato da cruz. O evangelho só é escândalo, só é boa. O que é evangelho? Evangelho significa boas novas. Só é boa nova porque antes era escravidão, que gera morte. Agora é liberdade, que gera filhos. Cristo veio para que nós pudéssemos ser um com Ele. O que é ser um com Ele? Se Ele é filho, nós também somos. Se Ele é herdeiro, nós também somos. Se nele está a vida, se nós estamos nele, também temos a vida. Então fica evidente, fica patente de que viver na lei é prejuízo. Uma ilustração muito interessante nós podemos ver lá em Lucas, capítulo 18, em que de um lado aparece o jovem rico, cumpridor da lei. E Jesus fala para ele assim, olha, venda tudo o que tens e segue-me. Nenhum real saiu do seu bolso. Nada saiu do seu bolso. Por outro lado, quando nós vimos no outro episódio de Zaqueu estava querendo ver Jesus e tentando subir numa árvore. E Jesus olha para ele no meio da multidão e diz, Zaqueu, desce daí, porque convém que hoje eu fique na sua casa. E imediatamente houve uma resposta no coração de Zaqueu. Zaqueu não só resolveu abrir os bolsos, como também desejou restituir se de alguma maneira ele tinha defraudado alguém. Muitos dizem que Zaqueu era ladrão, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que a graça chegou naquele lugar. E Jesus fala, eis que a salvação chegou neste lugar. E quando a salvação chegou naquele lugar, Zaqueu desejou dividir com os pobres. E além de querer dividir, ele diz que, olha, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu te faço uma pergunta agora. Nós somos filhos do mesmo pai, mas quem é a tua mãe? Se você é mãe, se a sua mãe for Agar, você está com um sério problema. Agora, se a sua mãe for Graça, pode se alegrar, porque você é herdeiro juntamente com Cristo de todas as coisas. E aí? Então fica assim, amados. Lei, ela tem princípios. Ou melhor dizendo, a lei, elas são princípios de vida que temos. Por exemplo, como você vai saber se está na lei ou na graça? Se tudo que você faz gera peso, é como se fosse uma escravidão, você não consegue ter paz, sossego, é sempre demanda, faz, é sinal que você está na lei. Agora, que tudo que você faz te gera aquele conforto, aquela sensação de gratidão, sabe? Aquele amparo, você se sente fortalecido,
Por quê? Porque não é você que está fazendo. Você é apenas um instrumento. Agora, quando nós queremos introduzir a lei, para que a lei traga bom comportamento, para que a lei coloque as pessoas em santidade, para que as pessoas comecem a viver uma maneira correta, fazer as coisas. E uma grande coisa que nós fazemos muito é aterrorizar as pessoas, dizendo que é Deus que está mandando. Deus está mandando que tem que trabalhar, Deus está mandando que tem que ofertar, Deus está mandando que tem que ajudar. Irmãos, não é uma mentira na totalidade. Não parece ser mentiroso, mas de fato acaba sendo uma mentira. Porque se você olhar o contexto, é um contexto de escravidão. Tem que ler a Bíblia. A pessoa se empenha em ler a Bíblia, mas não entende nada. Lê por desencargo de consciência. Tem que ir, tem que fazer. Você vê que é o maior problema. É os irmãos dizimar. É os irmãos ofertar. Se estamos debaixo da graça, genuinamente debaixo da graça, a nossa reação é como a de Zaqueu. Agora, se nós pregamos o evangelho do comportamento, que Deus está desagradando, que Deus vai nos pegar pelo pescoço, que Deus vai nos pegar na esquina, e que se nós não orarmos, o Senhor vai derramar a sua ira, e que se nós não dizimarmos, o Senhor vai mandar o devorador, e todas estas coisas são leis, são princípio da lei. E quando você começa a olhar para si mesmo o tempo todo, você vai se ver em condenação. Porque se você for dizimar, você não vai dizimar com a verdadeira alegria. Você vai estar sempre com aquela sensação de que se você não fizer aquilo, Deus vai lhe castigar. Porque você não vai ver Deus, como Pai. Você vai ver Ele como um juiz. E todo aquele que dizima, vendo Deus como juiz, ele acaba colocando na conta e depois ele cobra. Olha o que ele fala. Ele chega para Deus, eu já ouvi muito isso, muito mesmo. Deus, eu sou dizimista fiel e a minha vida está assim, está assado. Deus, dá um jeito na minha vida. E por que ele faz isso? Porque ele é um trabalhador. E Paulo faz lá em Romanos capítulo 4, olha o que Paulo fala. Paulo está falando de Abraão, está falando de lei, está falando de fé, está falando de graça. Ele diz assim que o trabalhador que trabalha, o salário não é dívida, e sim, ou melhor dizendo, o trabalhador que trabalha, o salário não é favor, e sim dívida. Você está entendendo o que ele está dizendo? Que aquele que está na lei, ele está trabalhando. Então, por ele estar trabalhando, ele exige uma recompensa. Porque não é assim que está na lei? Deus fala assim, olha, cumpra todos os requisitos da lei e então eu te abençoarei. Então muita gente ainda vive com essa mentalidade de que tem que fazer algo para Deus abençoá-lo. Se eles não fizerem algo, Deus não vai abençoar. E Paulo conclui da seguinte maneira. Ora, porém aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada para a justiça. Olha que interessante, está falando que a fé daquele que não trabalha, mas porém crê, ele recebe. E sabe por que ele recebe? Porque a graça não é uma questão de merecimento. A graça é uma dádiva. A graça, ela não é galardão que se dá como uma recompensa. A lei exige cumprimento de coisas. Você cumpriu bem, você recebe. Se comportou mal, não recebe. É assim que a lei trata. Mas Cristo veio trazer de volta o homem diante de Deus sem o peso da culpa, da condenação e sem a lei. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 4, verso 16. Vamos lá ouvir. Eu ia falar a partir do 16, mas eu quero falar a partir do 13, para a gente finalizar no 16. Olha o que diz assim. Diz assim, ó. Não foi por intermédio da lei
que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Quem é a justiça da fé? É Cristo. Cristo. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa redenção. Cristo é aquele que veio fazer do pecador justo. Ele veio fazer o pecador justo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, prosseguir. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Irmãos, não tem como você dizer que vive pela fé se você vive pela lei. Se tudo para você é uma questão de mandamento, é uma questão se pode, não pode, é uma questão de ordenança. E aí é que está a chave, onde também aqueles que supostamente pregam a graça, eles também debandam. E aqueles que vivem na lei, eles têm medo de pregar a graça e as pessoas viverem em libertinagem. Por quê? Porque essa também é esse lado. Ou você prega a graça como ela é, ou a gente vai viver uma graça libertina, uma graça sem propósito, uma graça como se fosse a mesma coisa da lei. Ou até pior. Porque uma vez que você tem a revelação da graça e ainda vive na lei, é pior. Porque era melhor ser frio do que agora ser morno. Você está entendendo a diferença? Então, quando nós desejamos viver pela lei, na lei não é uma questão de fé, é uma questão de obediência. Não é uma questão de promessa. Você tem que fazer. A lei, ela te impede de amar. Será que o juiz que está lá no tribunal, ele está julgando e tem que julgar aquele que está condenado, e ele vai dizer assim, olha, você está condenado, mas a lei diz, aqui na lei está dizendo que você é culpado, se você é culpado de X coisa, você vai ser condenado por X tempo. Ah, mas como você agora mudou, né? Você não vai fazer, você promete que não vai fazer mais? Não é assim. A lei está lá e condena. Você é culpado, culpado merece condenação. A graça, ela trata o pecado como ele deve ser tratado. A graça trata o pecado de uma vez por de uma vez por todas, coisa que a lei não consegue. A lei não consegue. A lei diz que na lei é necessário fazer sacrifício o tempo todo. Porque se você observar na lei, a lei são 613 pontos. E a lei é totalmente voltada para o homem. O homem tem que cumprir. Isso mantém o homem ocupado. O homem não podia fazer isso, não podia tocar em morto, não podia tocar em coisa imunda, não podia fazer isso. E tudo tinha uma série de cerimônias para poder se purificar. Ou seja, o homem estava ocupado. Porque tudo ele se via em condenação, tudo ele se via em pecado, então tudo precisava ser lavado, tratado, sacrifício e mais sacrifício. Mas Cristo morreu de uma vez por todas, e Cristo pagou a justa condenação que o pecado mereceu. O pecado, Deus condenou o pecado de uma vez por todas. Então Deus não tem como nos condenar duas vezes. Se Deus nos condenar duas vezes, Ele não é justo. Então, ou o pecado foi condenado em Cristo, ou o pecado vai ter que ser condenado em nós. Isso não significa que aqueles que estão na graça são um povo sem lei. Temos uma lei espiritual chamada lei de Cristo, lei do amor, lei áurea. Onde agora a lei é no Espírito, onde o próprio Deus escreveu as leis em nossos corações. É isso que está escrito lá em Isaías, em Hebreus. Isaías era uma promessa. Em Hebreus nós vemos a promessa consumada. Por essa razão, amados, eu faço uma pergunta novamente. Somos irmãos do mesmo Pai. Mas a questão é, quem é sua mãe? Somos irmãos do mesmo pai, da mesma mãe? Ou somos irmãos do mesmo pai, porém de mães diferentes? Se for de mães diferentes, temos um grande problema. Eu sugiro que você busque a Mãe Graça. É aquela que é livre e que te dá a liberdade para estar ao lado do nosso Senhor.
Então, amados, parece pesado, é difícil, mas é a grande realidade. Só é um crescimento verdadeiro na casa de Deus se for mediante a graça. Só vamos ver irmãos verdadeiramente felizes, satisfeitos, plenos, saciados e com vida abundante mediante a fé e mediante a graça que há em Cristo Jesus. Até a próxima.